dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente recebe com muito prazer, pela primeira vez aqui no Painel Saúde, Dr. Alexandre Vicente. Ele é mastologista na cidade de Sorocaba e também de volta ao programa Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele também, professor da PUC São Paulo, Faculdade de Medicina de Sorocaba. Dr. Gilson, começar com o Dr. Alexandre, que é a primeira vez que ele vem, né? É a primeira vez. Mas deixa eu fazer uma correção importante. O Dr. Alexandre também é professor da universidade, viu? Também? É. Ah, então uma boa correção aqui. E foi aluno do Dr. Gilson. Dr. Alexandre Vicente. Não pode falar essas coisas. Também professor da PUC. Hoje sou. Já há 18 anos. Nos bastidores aqui, quando o convidado vem pela primeira vez, a gente quer conhecer um pouquinho mais, né, do nosso entrevistado. Nos bastidores a gente conversava agora há pouco, o senhor falou que é paulistano. Paulistano, mas eu me considero sorocabano. Eu Há fui quanto tempo o recebido senhor em Sorocaba. O senhor fez faculdade, veio para fiz aqui, aí eu voltei depois da faculdade, fiz minha residência, fui fazer minha especialização na parte de oncologia, né, na parte de mama e na parte de câncer ginecológico. E depois, por conta da faculdade, eu acabei voltando, isso já em 96. Então, desde 96 que eu voltei para a faculdade, desde então estamos aqui em Sorocaba e hoje eu me considero sorocabano e minha cidade do coração, sem dúvida. Agora, o doutor Alexandre tem umas coisas fora, a sua parte técnica, aliás, é muito competente, ele tem um serviço muito bom de diagnósticos, né? Depois ele vai falar sobre isso com certeza. Mas ele gosta de fazer algumas coisas, uma delas é música. Música, nós tivemos também... Já né, tivemos no painel de saúde, o Dr. Jaime, o Dr. Nelson Couto na toca baixo, Casima. sabia? O Dr. Nelson Couto toca baixo. Então, todos os nossos entrevistados do mês de março, doutor, são médicos e musicistas. E o Dr. Alexandre toca sax, né? Saxofone, né? Mas o senhor sou um tocador de saxofone. Ou o senhor, assim, tem um grupo que se reúne, faz apresentação? Não, já há algum tempo atrás a gente tinha isso, a gente tocava mais frequentemente. Hoje não, hoje a gente hoje ele só apanha no ringue. Verdade. Doutor, vamos fazer uma menção aqui, mandar um abraço pro doutor. Ele luta. Sério, também? Tô falando. É lutador? Eu gosto, isso aí é meu outro vício. Qual luta? É jiu-jitsu, né? Isso que eu faço já há muito tempo, etc. É meu lazer, né? É meu hobby, é minha... Viu como é bom a gente conhecer o convidado antes de entrar direto no tema do programa de hoje, diagnóstico precoce de câncer de mama. Né? Pela primeira vez, o doutor Alexandre Vicente aqui, médico, lutador, luta jiu-jitsu. E toca saxofone, saxofonista. Fantástico. Você conhece a história do pato? Eu sou o pato, aquele que faz um monte de coisa, mas tudo mal feito, né? Pato nada, anda, voa. Quando fala que é mal feito é porque tem alguma coisa. Aliás, vamos dar um abraço aqui para o doutor Luiz Antônio Guimarães Brondi, que é mastologista, já gravou vários programas com a gente, é músico também. É músico. Mastologista, músico, doutor Brondi, mastologista. Será que os mastologistas eles têm uma aptidão aí para música? Eu não vou falar porque pode ter uma conotação erótica que eu prefiro não comentar. Um abraço, doutor Brondi. Doutor Alexandre, agora que a gente já conheceu um pouquinho melhor o senhor, falar do diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente gostaria de saber quais as formas mais eficazes para a detecção precoce do câncer de mama. Fábio, fundamentalmente existem 3 formas de a gente diagnosticar o câncer de mama. Uma delas é através do autoexame, ou seja, a mulher com exames com uma certa rotina mensal, ela tentar identificar algum nódulo, alguma alteração mamária que leve à suspeita do câncer de mama. Essa é a primeira forma. A segunda forma é o exame da mama através de algum agente de saúde, um médico, uma enfermeira, alguém preparado para isso. E a terceira forma são os exames de imagem. Fundamentalmente existem 3 exames de imagem que hoje a gente usa
com esse objetivo de rastreamento do câncer de mama, de diagnóstico precoce, que é a mamografia, o mais importante deles, a ultrassonografia mamária e, para alguns casos, a ressonância magnética. A ressonância magnética das mamas, né? Das mamas. Das mamas, lógico. Tá. Doutor, esse diagnóstico precoce, as mulheres, elas têm buscado, e hoje com tanta informação, né, do câncer de mama, é mais falado, né, no Brasil e no mundo, pelo menos no Brasil a gente tem o Outubro Rosa, que é um mês inteiro dedicado ao câncer de mama. As mulheres estão fazendo, né? Acho que, será que ficou na cultura nossa essa resposta que o doutor Alexandre passou de apalpar? Eu tenho certeza quase absoluta que as mulheres que têm acesso às mídias, sem dúvida, estão se beneficiando com todos esses conhecimentos, né? Agora, eu ainda temo, eu não sei se eu vou perguntar exatamente para o Alexandre, o quanto as mulheres com menor capacidade de acesso às mídias, classes mais baixas do ponto de vista socioeconômico, etc., conseguem ter, então, esse benefício. Como que está o negócio? Olha, Dr. Gilson, essa questão é interessante, porque é uma questão que me preocupava. A gente tem, agora na faculdade, a gente está com um projeto, a gente tem um projeto grande, que a gente está buscando entender como funciona aqui na região de Sorocaba todo esse sistema de referenciamento e contra-referenciamento do câncer de mama. Então, procurar entender os meandros dessa questão toda e, fundamentalmente, identificar aonde que a coisa impacta, né? E se possível, então, a gente tentar intervir nessas questões. E aí, uma coisa curiosa, nesse estudo, a gente observou que hoje, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, ou na região de Sorocaba, o acesso ao exame mamográfico não é um problema. Não é um problema. Então, a gente percebeu, por exemplo, que de maneira em geral, isso varia muito dependendo da localização, da cidade, mas de maneira em geral, em 10 dias, a mulher tem a sua mamografia agendada na rede pública para fazer o rastreamento, tá certo? Então, me parece, esse estudo tem mostrado para a gente que essa primeira fase não é um problema. Os problemas começam a partir daí, ou seja, quer dizer, as pessoas estão procurando e estão sendo adequadamente atendidas pela rede pública. Isso na nossa realidade local. Eu posso falar da nossa realidade local, que é a realidade na qual que eu estou estudando. Né? Quer dizer, a nossa prefeitura e as prefeituras da região estão sendo capazes de fazer esse atendimento. Não de uma forma homogênea. Quando a gente vê em algumas cidades que ainda tem um grau um pouco maior, uma dificuldade um pouco maior de acesso, mas de maneira em geral, esse acesso no sistema público de saúde ao exame mamográfico não parece que é um empecilho para... Os problemas começam a partir do momento em que uma paciente, então, esse rastreamento torna-se positivo. Quer dizer, aí começam as complicações, as dificuldades de um diagnóstico definitivo, né? Porque a mamografia, ela se propõe a rastrear, a identificar pacientes que têm algo que não sabem que têm o câncer de mama e que podem ter o câncer de mama através de alguma alteração de exame. Mas para que tenha esse diagnóstico definitivo, vários outros passos precisam ser feitos, né? Então, aí que a gente tem notado alguma dificuldade. Mas, interessantemente, me parece que esse acesso ao primeiro... Isso mudou muito, né? Isso mudou muito. Mudou. A gente tem hoje o número de mamógrafos não é um fator limitante, pelo menos no nosso estado, com certeza. Excelente, excelente. Agora, surgiu então uma possibilidade muito boa de se fazer diagnósticos cada vez mais precoces, né? Eu lembro que quando o Dr. Brond estava aqui em Sorocaba, logo no começo, a gente trabalhava até em parceria também. Ele entrou na prefeitura e uma das coisas que assustou a todo mundo foi que os estágios avançados correspondiam a 70% de todos os casos. Os estágios iniciais eram aquela raridade de 30%, e olha lá, né? Olha lá. E, de repente, ao longo do tempo, as coisas foram se invertendo. E hoje eu estou percebendo que o número de casos de pacientes com tumores muito pequenininhos está cada vez maior, não é isso mesmo? Sem dúvida. A gente tem observado isso, as estatísticas mostram exatamente isso. A gente vai observando que com o decorrer dos últimos anos, né, o diagnóstico tem se tornado cada vez mais precoce. Boa parte disso, eu não tenho dúvida nenhuma, se deve a essa utilização mais frequente do rastreamento, né? Mas tem uma coisa interessante, Gil, você sabe que a gente tem feito diagnósticos cada vez mais precoces, no entanto, então uma coisa que parece
paradoxal, a gente não consegue diminuir o número de casos de câncer avançado. O número de casos de câncer avançado continua absolutamente estável. Quer dizer, esses programas de rastreamento não têm conseguido fazer impactar nos tumores que são diagnosticados mais tardiamente. Mas a gente vê, por exemplo, para dar um exemplo, lá na nossa clínica, a gente tem hoje 24% de carcinoma in situ. Quer dizer, a gente consegue... bem inicial, que é o né? carcinoma mais inicial. O carcinoma in situ é a fase mais inicial do carcinoma. Então, 1/4 dos tumores hoje diagnosticados hoje lá na clínica são de carcinoma in situ. Enquanto há a questão de não muito tempo atrás, a média no estado de São Paulo era de 5%. Em menos de 10 anos é 5%. 5% a média pela Fundação Ococenter. É de 5%, 6%. Agora, isso me parece decorrer de duas coisas, né? Primeiro, a adequada conscientização da população, masculina e feminina. A masculina, porque os homens também ajudam, né? E a feminina, porque não temem mais o diagnóstico. Isso eu acho que é importante, né? Tenho certeza que você pensa assim, né? Até porque você faz grandes campanhas nesse sentido. Eu já vi você fazendo muitas campanhas nesse sentido. E a segunda coisa é que, felizmente, os métodos de diagnóstico e de tratamento modificaram sobremaneira o prognóstico, né? Sem dúvida. Você sabe que durante todo, né, Dr. Gilson, durante todo o século XX, praticamente a mortalidade do câncer de mama ficou absolutamente estável. Não mudava, exatamente. Não mudava. No finalzinho do século XX é que a gente começa a observar uma diminuição na mortalidade do câncer de mama, isso praticamente no mundo inteiro, né? A quantidade de mulheres que morrem pelo câncer de mama, que está cada vez menor, não é? Cada vez está diminuindo. Boa parte, talvez, por conta do rastreamento, mas fundamentalmente, talvez, o maior impacto na diminuição de mortalidade são as novas drogas, são as novas formas de tratamento, que, né, provavelmente isso é que está impactando mais. Dá para a gente continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, né, doutor? Vamos fazer um breve intervalo. O programa Painel Saúde dessa semana fala sobre diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente recebe com muito prazer o doutor Alexandre Vicente, mastologista na cidade de Sorocaba, e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba. É um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente recebe aqui no nosso programa Dr. Alexandre Vicente, ele é mastologista na cidade de Sorocaba, professor da Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC São Paulo, e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor Temos dois professores hoje. Hoje tá bonito. Tá, é aula com certeza, imagina, né? É o apresentador fica como um aluno. É brincadeira, é brincadeira. Doutor Alexandre, que alterações na mama a mulher deve ficar atenta já ali naquele momento de fazer o diagnóstico precoce? Tem, assim,
alguns sinais que são mais perceptíveis, que ela percebe que algo está errado? Fabio, eu vou falar uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é verdade. E eu acho que a verdade tem que ser sempre dita, né, Dr. Gilson? A questão é o seguinte, quando o autoexame da mama, que seria uma das formas de se detectar o câncer de mama, a questão fundamental é que nunca ninguém provou que ele realmente faz com que se morra menos para o câncer de mama. A verdade que parece é que O senhor tocou num ponto muito importante, né? Diagnóstico precoce não significa, né, que cura. É uma coisa fundamental, quer dizer, o diagnóstico precoce impacta realmente na cura. E mais importante até, uma coisa que o Dr. Gilson comentou, tão importante que com o diagnóstico precoce você aumenta a tua chance de cura, mas você impacta fundamentalmente na qualidade de vida, porque você vai ter tratamentos menos agressivos, né? A cirurgia torna-se menos agressiva, todos os tratamentos que vêm a seguir, a quimioterapia, a própria hormonioterapia, então isso de maneira geral traz muito menos impacto, a paciente tem uma qualidade de vida pós-tratamento muito melhor quanto mais precoce o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é fundamental por isso, você vai conseguir fazer com que as mulheres morram menos e que elas vivam melhor. Mas, voltando ao que você me perguntou, que é a questão, como que o câncer vai se manifestar, como que a mulher vai perceber? De maneira em geral, a mulher vai perceber o câncer através de um nódulo. Essa é a maior forma, é a forma onde mais frequentemente o câncer se manifesta, com nódulo. De forma menos frequente, ele vai se manifestar com algumas alterações de pele, eventualmente com uma descarga papilar, que é aquela saída de líquido pela mama, tá certo? De maneira geral, de uma mama só. Então, existem outros sinais menos importantes, mas o mais frequente deles é o nódulo. Mas eu gostaria de chamar essa atenção com relação a essa questão do autoexame, porque muito se fala sobre o autoexame. E eu acho que a gente não deve desencorajar as mulheres a fazerem o autoexame, mas é importante que a gente esteja sempre ligado à verdade, a verdade que a ciência mostra. E o fato é que nunca ninguém provou que o autoexame vai fazer com que se morra menos. E de uma forma até, a única coisa provada com relação a isso é que as mulheres fazem mais procedimentos desnecessários, mais biópsias, mais cirurgias desnecessárias, né? Que então, se morra menos, que doutor, acho que se morra menos não, mas que o tumor seja menos agressivo, sim. Se você vai... A questão o que a gente gostaria eu acho que é importante essa mensagem passar, é que a gente gostaria que os tumores fossem sempre detectados antes deles aparecerem um nódulo, antes dos nódulos serem palpáveis. Essa era a questão ideal, porque você tem um período de tempo em que tem uma certa época da história natural do tumor, da doença, que ele não é perceptível, nem na palpação, nem nos exames clínicos. E tem um período bastante interessante, bastante longo, em que esse tumor é perceptível pelos exames de imagem, mas ainda não é palpável. É essa fase em que esse diagnóstico precoce é possível. Quer dizer, a gente gostaria que as pacientes, e para isso a gente precisa estimular as pacientes a irem atrás dos exames que propiciam que seja detectado nessa fase. Mamografia, fundamentalmente. A mamografia é o grande exame que faz diagnóstico precoce. Raio-X da mama. Chance de cura, chance de diagnóstico precoce, chance de cura, chance de tratamento menos agressivo. Mamografia. Então, os governos e aqui... Entra naquele acesso rápido e fácil que o doutor colocou no primeiro bloco? Então, essa que é a vantagem, que é o problema que está sendo solucionado através da prefeitura, no caso Sorocaba, né, que você falou bem, né? Elas não têm dificuldade para acesso à mamografia. Não existe uma fila aí muito extensa? Esse acesso ao primeiro exame, a esse exame mamográfico, que seria o exame de entrada no rastreamento, as mulheres não têm dificuldade. Eu acho que tem um ponto que talvez seja interessante a gente falar, Fábio e Dr. Gilson, que é o seguinte: boa parte das mulheres acham a mamografia um pouco chata. Desagradável. Um exame desagradável, porque você precisa, essa compressão é importante. Ela não precisa ser insuportável, mas ela é importante. É um exame que causa dor? Um pouco. Ela pode, para algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm a mama as mamas um pouco mais sensíveis, etc., né? Elas podem ter um pouco de dor. E algumas mulheres querem substituir a mamografia pelo ultrassom. Elas falam, doutor Alexandre, o senhor não pode então pedir o ultrassom? Porque a mamografia é um exame chato e o ultrassom não. A gente gostaria que não fosse desconfortável, mas a verdade é que o ultrassom não substitui a mamografia nessa questão do rastreamento.
O ultrassom é um exame hoje muito importante na propedêutica, nos exames da mama, né? Mas sempre, de maneira geral, associado ao acessório ou depois da mamografia. Como né? um complemento. O que eu acho que é muito importante é deixar claro, né? A mamografia sempre, a ultrassonografia às vezes. E se a ultrassonografia tiver que ser usada, não precisa ser usada sempre junto, que é um problema que traz gastos desnecessários, né? Um bom exame clínico, uma boa mamografia e um bom diagnóstico fecham a coisa, muitas vezes sem ultrassonografia. Não é? Doutor, nessa ainda questão que o senhor estava falando dos sintomas, de fazer esse diagnóstico precoce, dor mamária também, em alguns casos, entra? Dor mamária não. A dor mamária é um sintoma muito frequente, tá certo? Se você pegar as mulheres que estão naquela fase que elas menstruam ainda todo mês, 70% das mulheres têm dor mamária. Então, é uma queixa muito frequente e muito pouco associada ao câncer. De maneira geral, o câncer vai causar alguma dor numa fase mais avançada, numa situação em que ele é clinicamente muito evidente. Numa fase inicial, o câncer é absolutamente assintomático em relação à dor. Ou, de vez em quando, a gente vê algumas mulheres que vão e falam, mas eu estou sentindo uma dorzinha aqui, doutor Alexandre, e a gente vai ver e tem lá alguma coisa. Mas é super raro, sabe? Não é uma coisa frequente, não. A dica é, não espere ter o nódulo. Se tiver o nódulo, procure o médico. Também não é, a maior parte dos nódulos também não são benignos. Isso é a questão fundamental. Isso é importante a gente colocar sempre, né, doutor Gilson? Não só no câncer de mama, nós já discutimos em outras neoplasias, dos casos dos nódulos benignos, né? Então procura o médico sem medo. Claro que é difícil não ter medo quando você vai no médico, né? Mas de eu qualquer acho forma, com mais confiança, né? Que a hora que a pessoa ali consegue perceber alguma coisa, a gente sempre pensa em todas as possibilidades, né? Claro. Fabio, a gente de vez em quando a gente ainda vê isso. As mulheres notam alguma alteração na mama, né, doutor Gilson? A gente vê isso, não é tão infrequente. E ficam com muito medo de ter aquele nódulo esclarecido. E a questão fundamental é isso, que o Dr. Gilson falou uma coisa super importante, que é a grande maioria das alterações mamárias não tem nada a ver com câncer. Mas aquele medo, ele fica lá, ele é subconsciente, ele fica, claro. e vai tirando qualidade de vida. Às vezes, esse diagnóstico de que a lesão é benigna, pronto, tira toda a ansiedade, diminui a ansiedade, a vida volta ao normal. Então, esse medo a gente entende, mas a gente gostaria que não... Porque na maior parte das vezes aquele nódulo é benigno, né? Tá certo? E esse diagnóstico, volto a insistir, quer dizer, a precocidade, como a gente já conversou, é um fator fundamental. Né? Doutor, a gente está aí nos 3 minutos finais do programa. Passa rápido, não? Muito rápido, né? O senhor está convidado a voltar, então. Né, Fabiana? Já agenda uma nova data aí para o doutor Alexandre. Existe alguma forma de prevenir o câncer de mama? Pouco. Prevenir no sentido de evitar o câncer de mama, a gente consegue fazer isso muito pouco, né, doutor Gilson? Muito pouco. Porque as coisas essas modificações de hábito de vida, diferente de em outras situações, elas têm um impacto pequeno, entendeu? Então, muito pouco a gente pode fazer em termos de prevenção primária, ou seja, impedir que o tumor apareça. Muito a gente pode fazer em prevenção secundária, que significa prevenir, evitar que as pessoas morram de câncer. Mas impedir que elas tenham câncer, algumas coisas. A obesidade é a coisa obesidade, mais talvez hoje, a gente sabe que a obesidade é um dos fatores mais importantes. Quer dizer, nesse mês agora que passou, em fevereiro, tiveram 2 estudos, um europeu, no Annals of Oncology, e um americano, os 2 mostrando o índice de massa corporal aumentado nas mulheres com câncer de mama. Mais de metade das mulheres com câncer de mama são gordinhas, né? Então, isso é um problema muito sério. E também tem o problema dos hormônios, né? Que são muito importantes também, né? Então, as mulheres obesas, elas têm que ter um cuidado redobrado, a gente pode dizer, doutor? Digamos que ela não deveria ficar obesa. Agora, se ela ficar obesa... Você já está. Então, é um fator de risco muito importante que deva ser questionado. Ela deve ficar mais atenta, sem dúvida. E parece também que tem alguma associação também, fatores de risco com o álcool, né? O álcool é um dos elementos, dos alimentos, desculpe, que é nitidamente relacionado a câncer de mama, né? O álcool também. A questão toda é que isso tudo gera riscos
a gente sabe que eles aumentam, mas pouco, entendeu? Não é uma coisa absolutamente importante. De todos os fatores de risco, talvez a obesidade seja o mais importante, sem dúvida. E os hormônios externos, né? Os hormônios. Doutor, minuto final aí, a Fabiana já sinalizou, pediu para a gente encerrar, não temos mais muito tempo. Recado dado. Agradeço o Vicente por falar tudo isso. Que bom. E eu que agradeço. Obrigado, professor. Obrigado, Fábio. Doutor Alexandre, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes ao programa. Com certeza. Obrigado. Agradeço bastante. O programa Painel Saúde dessa semana conversou com o doutor Alexandre Vicente, mastologista na cidade de Sorocaba, professor da PUC São Paulo, falando aí sobre o diagnóstico precoce, a importância de você, né, mulher, aí conhecer um pouquinho mais a sua mama e fazer esse importante diagnóstico precoce do câncer de mama. Se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail está aí, fica a semana toda à sua disposição, painelsaude@gmail.com, encaminhe que a produção do programa vai responder com muito prazer. Para você, Dr. Gilson, obrigado pela presença. Obrigado. Para você, uma boa noite, a gente volta na próxima terça às 10 da noite, uma boa semana, até a próxima terça. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.